Ídolo como atleta, Felipe Luiz chegou para tentar salvar o Flamengo de uma temporada muito instável. E aí, em 9 jogos, conquistou o seu primeiro troféu como técnico profissional. Não foi o primeiro troféu como treinador, porque ele já tinha conquistado no Sub-17 e já tinha conquistado também no Sub-20. É verdade que o Felipe Luiz é um técnico extremamente promissor. Talvez o técnico brasileiro mais promissor que a gente pode olhar ali a partir da última temporada. O Flamengo dele também é muito promissor e promete em 2025 ser de novo um time dominante. Mas a gente não pode só falar de 2025 e esquecer que esse time sim fez história em 2024 com o título da Copa do Brasil. Como era esse Flamengo? Como jogou o Flamengo do Felipe Luiz? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. Felipe Luiz chegou já implantando mudanças, ele já conhecia o elenco, ele já conhecia os atletas e depois teve à sua disposição os dados. Ter os dados é o de menos, o principal é você saber analisá-los. E no intensivão de análise de dados da hashtag treinamentos, você vai ter 4 aulas gratuitas para aprender a fazer análise de dados. Isso é mais do que entender um software, isso é entender uma habilidade, que é uma das habilidades mais valorizadas do mercado de trabalho em qualquer área. Seja você treinador de futebol, analista de desempenho ou padeiro, você vai precisar disso tudo, né? Pode até ser os 3, como o Sarri, né? Técnico italiano. E esse curso não tem pré-requisito, é gratuito e vai ter apostila, vai ter passo a passo aula e até certificado de participação. Isso tudo vai acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro. Você pode se inscrever garantindo uma vaga que é limitada no link que está na descrição desse vídeo ou acessando o QR Code que está aqui na tela enquanto eu falo, tá bom? Então aproveite essa promoção assim como o Felipe Luiz aproveitou a oportunidade dele de treinar o elenco mais caro da América do Sul. O primeiro Flamengo que o Felipe Luiz montou foi esse aí, né? Ele já chegou colocando o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e colocando o Alexandre para ser titular de uma vez por todas, né? Ele que já tinha chegado sendo titular e retornando o Gabigol para jogar entre os titulares, né? Então esse time partia de um 4-2-3-1, logo ele perdeu o De La Cruz e entrou com o Everton Araújo e o time ficou mais seguro defensivamente, ficou um time mais consistente até. Tinha diferenças, tinha variação tática, especialmente quando ele deixava de ter esse jogador aqui. Quando ele deixava de ter o Arrascaeta, ele geralmente optava por um 4-4-2, como a escalação que ele usou contra o Internacional, invertendo a dinâmica do time, né? Colocando o Varela para ser um lateral que fica um pouco mais, e o Ayrton Lucas um lateral que ultrapassa mais, e o Alcaraz sendo quase que o que faz o Gerson do outro lado, com o Plata ficando até mais na ponta do que o Gerson, e o Gerson indo mais para o comando do ataque junto com o Bruno Henrique. Então sempre com um ficando, o outro atacando o espaço, mas sim um 4-4-2, se adaptando à ausência daquele que é intocável no seu time, que deve ser o futuro camisa 10 do Flamengo e que continua assim muito decisivo, que é o Arrascaeta, embora participando menos minutos por jogo. Uma outra formação que a gente viu utilizar foi contra o Atlético Mineiro no jogo após a conquista da Copa do Brasil, quando ele utilizou o Alexandro como zagueiro. Foram 15 jogos até aqui de Felipe Luiz só. E como zagueiro, ele utilizou uma trinca de defesa ali com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, 2 alas, aí sim, Ayrton Lucas e Wesley com papel aí simétrico, digamos assim. Alcaraz e Everton Araújo na frente deles, né? Mas o Alcaraz mais solto do que o Everton, Michael Gonçalves e Bruno Henrique. No fim do dia, esse time terminava as suas jogadas sempre num 3-1-6, assim como o 4-4-2, assim como o 4-2-3-1. Mas a formação inicial variava de acordo com a formação do adversário, com a naturalidade dos movimentos e com a característica do jogador que tivesse em campo. Quais eram os movimentos gerais desse time? Eu vou começar a te mostrar agora. Deixa o like, porque esse vídeo deu trabalho para dedéu, tá?
e se inscreve no canal pra gente alcançar os 70 mil inscritos. A principal mudança, o principal impacto que a gente viu do Felipe logo na sua chegada foi a mudança na marcação alta, né? Essa marcação passou a ser mais pressionante e individual. Passou a ser essa marcação individualizada até roubar a bola ou até forçar o chutão do adversário. E ela passou a ser em algum momento individual no campo inteiro, deixando os zagueiros, inclusive, muito expostos e obrigados a saltar ali pressão, jogar no mano a mano e correr muito mais riscos. A zona da bola sempre era uma zona muito congestionada e fazia assim parte do plano que esses zagueiros ficassem o tempo inteiro correndo para frente. A ideia de ter o Léo Ortiz passa muito além do que tê-lo no momento com bola. É claro que ter o Léo Ortiz é uma obviedade, né? Ele é o melhor zagueiro brasileiro, talvez, mas tê-lo também fazia sentido no aspecto de que você precisava interceptar jogadas e não correr para trás para recuperar as próprias costas, um pensamento mais ofensivo, inclusive, para planejar a própria marcação do time. Então, um time muito chato para quem estava tentando sair jogando, o time tinha que ter uma saída de bola muito boa para conseguir sair jogando contra o Flamengo, porque o Flamengo decidia deliberadamente correr todos os riscos necessários para se manter num futebol dominante, e isso passava até pela leitura de jogo dos laterais, e aí um enorme destaque para o ótimo Wesley, que se tornou o melhor lateral direito do Brasil, ele que já vinha bem com o Tite, mas foi sacado sem nenhum motivo, já vinha como melhor lateral direito do Brasil, e o baita upgrade que foi a chegada desse aí que tá na tela, o Alexandro. Em outros jogos, ele abriu mão de marcar individual, mas seguiu tentando ter uma lógica individual/zonal. Vamos lá, eu vou explicar o que é isso. Ele continua tendo encaixe individual na zona da bola, só que faz determinadas escolhas. Contra o Corinthians, por exemplo, ele ia enfrentar um ataque que tinha Yuri Alberto e Romero, um ataque rápido, e tinha o Thales Magno também, fora de casa. Qual foi a ideia dele? Eu vou deixar uma sobra na minha defesa, porque o Corinthians tem muita dificuldade de sair jogando, então eu devo conseguir dar conta mesmo com uma sobra, e ao mesmo tempo eu vou segurar aqui essas bolas longas que eles vão tentar o tempo inteiro, até porque não vão sair jogando, então eu vou segurar um pouco uma pessoa aqui para tentar ganhar na sobra desses atacantes rápidos do Corinthians. Então esses três caras de frente, eles tinham sim a ideia de marcar o seu homem ali, o Bruno Henrique com o Mateuzinho, o Arrascaeta com o André Ramalho, o outro com o Kaká e tudo mais. Só que eles tinham também a obrigação de fechar o meio, para que essa bola não fosse ao Charles, que estava completamente livre, porque sobrava um, né? O Flamengo deixava um na sobra lá atrás. Quando você tenta marcar individual, mas deixa um na sobra, você obviamente vai deixar alguém dentro do campo livre, e o Flamengo optava por essa estratégia para deixar o Charles livre. Tava dando super certo. O Flamengo tinha feito um gol anulado que não dava nem para entender por que tinha sido anulado. E enquanto dava certo, até porque dava certo, aconteceu a fatalidade, né? Mais pro Mateuzinho do que pro Flamengo, do Bruno Henrique. Mas vamos falar aqui sobre o Pulgar. Notem aqui como o Corinthians recuou essa bola e ela foi até o Hugo Souza. Quando ela foi até o Hugo Souza, ativou um negócio que se chama de gatilho de pressão, ou seja, o passe para trás estimula a defesa a subir de novo e buscar os próprios encaixes. E aí, o Pulgar encaixou no Charles. Ao encaixar no Charles, ele já começa a ficar indeciso ali, não é indeciso, mas ele começa a ter que mapear o espaço o tempo inteiro e entender que ele não pode deixar o mano a mano na zaga. E aí ele fica ali mantendo uma certa distância, monitorando o Charles, como tá com a linha de passe aberta e o Bruno Henrique tá fechando o meio, vocês vão já ver o Bruno Henrique, o Flamengo ficava ali dosando essa marcação alta e dando muito certo, o Corinthians tendo muita dificuldade, até que o Hugo Souza inverteu essa bola curta e olha, notem o posicionamento, o Pulgar agora vai balançar e vai mudar de posição quando ele entende que o lançamento vai ocorrer, então já abandona o Charles e vai para a zona da bola, já para a mentalidade zonal, né, que a gente tinha falado. Só que esse lançamento curto do Hugo acabou sendo uma isca, né, e o Bruno Henrique foi voraz demais e deu ali um belo golpe no Mateuzinho, que realmente sobreviveu a essa. E aí, depois, com um jogador a menos, o Felipe Luiz mostrou pela primeira vez uma outra faceta, uma faceta mais à la Simeone,
talvez, mas um time extremamente seguro. Ele começou a fazer defensivamente uma espécie de 5-3-1, com um jogador a menos, mas esse jogador a menos obrigado a fazer uma marcação zonal que fechasse o meio junto com os dois médios, Gerson e De La Cruz alinhados, e o Pulgar. O meu sonho para 2025 é que ele repita esse alinhamento entre Gerson e De La Cruz à frente do Pulgar. Eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar nessa formação, num 4-3-3, com os dois alinhados à frente do Pulgar, um ponta do lado direito, um ponta do lado esquerdo e um falso 9, por exemplo, aproveitando que o Pedro está lesionado, o Arrascaeta como falso 9, vestindo a camisa 10, seria lindo. Vamos ver se ele vai tentar isso no estadual, que tem bastante tempo. Ele fez isso com o Guilherme no Sub-20. Parêntese fechado, essa formação se mostrou extremamente segura. Eu estava em campo nesse jogo, e foi em campo que eu digo no estádio, né? E foi bastante curioso. Então, essa defesa fazia como, né? Quando a bola chegava em uma das laterais, o lateral era obrigado, que nesse momento já era ala, a saltar para diminuir o espaço desse jogador poder cruzar. Enquanto esse meio de campo curto com 3 homens, Gerson e De La Cruz, balançava até o setor. E aí, o Fabrício e o Bruno, já em campo, no lugar do Gabriel, fazia uma trinca de zagueiros junto com os outros dois Léos. E assim o Flamengo ficou muito seguro. O Corinthians tentava rodar essa bola para colocar ela na área e simplesmente não conseguia colocar essa bola numa zona onde tivesse superioridade numérica, mesmo tendo jogador a mais. Por quê? Porque esses caras permaneciam muito compactos, os dois alas deram um show de futebol, sendo muito inteligentes, e o Wesley sendo muito importante até na puxada de contra-ataque junto ao Gerson, e depois ao Plata e ao Acarás, que entraram bem naquele jogo. E quando a bola basculava para um lado, o ala saltava e o outro lateral prendia junto com os outros 3 zagueiros, fazendo uma linha de 4. Então era um time que tinha muita amplitude, muita capacidade de defender esses cruzamentos, mesmo quando os caras faziam 2 contra 1 do lado do campo. Então as finalizações eram bloqueadas, os cruzamentos eram cortados e o time se mantinha seguro. O Flamengo teve mais chance de vencer esse jogo com a menos do que de perder, e o Corinthians depois disso apontou com acho que 9 ou 10 vitórias consecutivas. Então é muito mais uma demonstração de força do Flamengo do que de fraqueza do adversário. Essa linha de defesa, muito inteligente, em condições normais, eles jogavam altos, né? Ao contrário daquele contexto de um time com um a menos jogando baixo. E demonstravam muita coragem, né? Para deixar muito espaço às costas e atuar nessas interceptações. O Rossi, muito obrigado a cobrir a profundidade, muitas vezes, e os dois zagueiros sendo um dos grandes segredos dessa estratégia, capazes de interceptar de uma maneira impressionante. E o Léo Ortiz encantando a todos com a sua capacidade de desarmar, já orientando um ataque do próprio time, um contra-ataque do próprio time. Nessa época a gente analisou a quantidade de alívios, né, que o Flamengo tinha, chutões, retiradas da bola da zona de pressão sem um destinatário, e tinha diminuído absurdamente. Na verdade, diminui absurdamente quando o Léo Ortiz está em campo. A orientação do time sempre de correr para frente, de reduzir a área útil do campo, obrigar o adversário a tentar trabalhar a profundidade, e esses zagueiros, os dois Léos, de forma brilhante, sempre interceptando e já ligando o ataque para gerar contra-ataques, né? Depois a gente vai fazer um capítulo específico sobre contra-ataque aqui já. Mas era um time que, a partir da grande técnica desses zagueiros, não apenas para interceptar, saía jogando muito bem, né? Saía jogando já, entendendo o que faria enquanto desarmava, mas também durante a construção. Uma coisa que era legal é que eles não se protegiam. Aqui a gente está vendo a bola descoberta, o Garro completamente livre, o Léo Ortiz não vai correr para trás, ele continua olhando para frente e ele vai interceptar esse passe, mesmo entendendo que teoricamente ele tinha que correr para trás. Por quê? Porque é uma mentalidade agressiva de correr riscos. Aqui o Flamengo tá com a frente da área completamente exposta, o De La Cruz e o Pulgar estão jogando aqui mais pro corredor, o Léo Pereira, mesmo entendendo que ele tá marcando ali na frente um dos jogadores adversários, ele vai compensar essa ausência do jogador no meio, vai saltar pressão e vai deixar as costas exposto, mas vai correr esse risco e vai interceptar essa bola antes de ter algum perigo, né? Essa dupla encantou realmente e foi a base, a sustentabilidade desse time, a sustentação
desse time do Filipe Luiz. Eles davam muita opção ao Rossi todas as vezes que ele precisava sair jogando, e o time conseguia recomeçar as jogadas muitas vezes utilizando eles e a sua técnica apurada de entender como não ser pressionado, de dar mais tempo para o jogador que recebe a bola poder atuar, muito além da capacidade também de dar bolas longas e de distribuir o jogo por dentro nos passes entre linhas, né? Então, dois caras que tinham a tranquilidade de jogar com as duas pernas, de entender o que precisava ser feito, acelerar quando tinha que acelerar, dar entre as linhas quando tinha que dar, e dar também até passe em profundidade, como chegaram a dar. Na verdade, esse time ele teve diferentes heróis e diferentes artilheiros. Pra vocês terem uma ideia, foram 14 jogadores a marcar gol em 15 jogos, né? Dos 22 gols, eles foram marcados por 14 jogadores diferentes, incluindo os zagueiros. Aí, notem como esse gol vai ser construído inicialmente pelo próprio Léo Ortiz. O Bahia tá muito compacto e ele vai acertar esse passe entre as linhas ali. Depois a bola volta nele e ele vai entender a jogada que deve fazer até ela chegar pro Wesley dar assistência. É um time que desde o tiro de meta fazia essa construção num 4+2 e que sempre estava muito apoiado. O jogador com a bola sempre tinha 2 a 3 opções de passe, uma bem curto, uma médio e uma mais longa, né, por dentro, geralmente por dentro. E costumava, além de alinhar os dois jogadores de volante, os dois jogadores mais avançados. Então aí os dois volantes bem alinhados, os 4 jogadores, os zagueiros bem abertos, né, os laterais também, e esses caras vão balançar para o tempo inteiro tá dando linha de passe para esses jogadores, se movimentando muito mais sem a bola antes da bola chegar. E como eu falei, à frente deles, outros dois também, o próprio Gerson baixando bastante para fazer isso. Mas não abriu mão de jogar longo e tinha no Bruno Henrique um porto seguro para receber esses passes longos, né? Então o Bruno Henrique continuou sendo utilizado para receber essas bolas longas. O Flamengo sem o Pedro não tinha nele essa opção e muito menos no Gabriel essa opção de receber bola longa, e utilizou o Bruno Henrique nisso quando necessário, tendo lançadores melhores também para fazer isso. Durante a fase de progressão do time, né, como eu falei, o time depois já numa segunda fase, né, ele passava a jogar numa espécie de 3-1-6, então baixando o Pulgar ou segurando o Alexandro junto com os dois zagueiros, mantendo o Everton Araújo à frente desses três quando o Pulgar baixava. Mas uma das coisas que mais encantou esse time foi a conexão socioafetiva, digamos assim, a conexão que os dois, Gerson e Wesley, tiveram entre si. Era incrível como eles eram entrosados e o quanto que um fazia jogadas entendendo aonde o outro estava. Esse foi o último jogo do campeonato, quando o Wesley só não deu essa assistência porque o Gabriel chegou atrasado. Mas era incrível como, a todo momento, um procurava o outro, não só nesse jogo, como em todos os outros. Aliás, o Tite cometeu um grande pecado ao sacar o Wesley e colocar o Varela no final da sua passagem, deslocando o Gerson e mantendo o time sem dar ultrapassagens para esse jogador, né? Esses caras construíram muitas jogadas, foram muito importantes para tirar o Flamengo de trás nos momentos que eles foram pressionados, porque tinham um aproveitamento incrível das jogadas aqui. Nesse lance, por exemplo, eles construíram um dos gols do Flamengo contra o Juventude. Na frente, o Gabriel voltou para o time, e voltou para um time com um papel de movimentação muito mais limitado do que ele tinha com outros técnicos. Ele tinha a obrigação de ficar entre os zagueiros adversários e às vezes até nem participar dos lances, mas ficar ali para abrir espaço entre as linhas para o Arrascaeta, por exemplo. E é um time que ocupava muito a área, né? Então ele tinha espaço para atacar porque sempre tinha mais gente atacando outros espaços. Os intervalos entre os zagueiros adversários geralmente recebiam ataques ao espaço, de uma forma muito parecida com a que o Jorge Sampaoli pensa futebol, tá? Então o Filipe Luiz, ele na parte ofensiva, ele recebe bastante influência do Sampaoli. Então sempre tinha, aqui é um exemplo ótimo, é um contra-ataque, é verdade, mas é um bom exemplo a gente mostrar. Sempre tinha obrigação do Gabriel atacar o espaço, indo ele receber ou não a bola, muito para que o jogador atrás dele, no caso o Arrascaeta, na maioria das vezes tivesse a possibilidade de ter liberdade à frente dessa última linha, né? Então esse espaço entre linhas era criado por esse atacante que atacava o espaço. E se o Gabriel tivesse numa fase melhor nesse período, ele teria cansado de fazer gol, né? Feito muito mais do que os 4 gols que fez nesses 15 jogos do Filipe Luiz. Aqui vocês veem
como os dois laterais avançando ao mesmo tempo, né? O Wesley e o Ayrton Lucas do outro lado avançando ao mesmo tempo. Nesse jogo teve até assistência de um para outro. Mas uma coisa que esse time passou a ter muito mais, 50% a mais, falando numericamente, foi contragolpe. Era um time mais pronto para contra-atacar em vários momentos. Apesar de tentar ser um time mais dominante, que marcasse mais alto o adversário, que ficasse mais com a bola, era um time que contra-atacava muito mais, muito pautado na velocidade de Bruno Henrique e o Wesley e a força de Gerson. Então, esses caras costumavam ter a possibilidade de puxar esse contra-ataque, especialmente Bruno Henrique e Wesley, e o time já subia junto, pelo menos com 4 jogadores, para finalizar as jogadas, né? E o principal gol dessa trajetória veio num contra-ataque, né? Nessa ótima jogada do Gonçalo Plata, que se firmou de vez no Flamengo a partir do gol do título, com essa belíssima cavada com o pé ruim dele, né? O pé direito, para cravar o primeiro título de profissional do técnico Felipe Luiz. O rubro-negro tem muito o que esperar de 2025, especialmente porque o Flamengo de Felipe Luiz demonstrou um time com muita variação e também com a capacidade de adaptar atletas a um sistema de jogo, fazendo breves alterações nele e colocando todos dentro da sua principal zona de atuação ou zona de conforto, deixando todo mundo ali mais satisfeito e a torcida mais identificada com o que vinha em campo. O troféu conquistado foi merecidíssimo, mas ele foi só um presságio do que pode vir pela frente. Mas é verdade, o time de 24 não pode ser esquecido, porque ele marca o início do Felipe e já um primeiro grande time, também forjado por ele, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, eu vou colocar na playlist de vídeos históricos. E eu fui, deixa o like, se inscreve no canal pra gente alcançar os 70 mil inscritos. Valeu!